Então, boa tarde, vamos começar agora. Hoje a nossa aula vai comportar novos modelos de desenvolvimento. Ok? Temos alguns exercícios para fazer sobre e por aí vai. Tá bom? Vamos para o chat já para a gente começar a falar um pouquinho sobre outros tipos de... Já sabemos nesse momento que a parte mais importante da redação dissertativa é o desenvolvimento. É o momento de persuadir a banca. O que eu quero dizer com isso? Que é o momento que você vai provar se a tua tese faz sentido ou não. Agora, só prova alguma coisa com argumentos. Na medida que meus argumentos forem convincentes, eu atingi o ponto máximo nesse quesito. O problema é que esse quesito é o principal. Então, ainda que eu faça uma estrutura de uma introdução dissertativa bacana ou conclusão toda a estrutura de uma conclusão bacana, se eu não convenço, não adianta. Então, o que eu faço? Antes de mais nada, antes de começar o desenvolvimento, eu penso se os meus argumentos têm uma relação direta com a minha tese. B, eles são convincentes? Eles produzem dúvida? Se produzir dúvida em mim, vai produzir dúvida na banca. Esses argumentos são racionais? Eles deixam margem para qualquer dúvida? Então eu tenho que ficar atento. Bom, será que esse argumento aí convence? Então o que eu faço? Eu coloco num canto qualquer a coluna vertebral do meu texto antes de começar. Eu faço isso. Por exemplo, eu boto lá, antes de começar a minha redação dissertativa, eu boto minha tese. Minha tese é provar X produz Y. Tem uma relação de causa-consequência com alguma problemática. Aí eu tenho argumento A e argumento B para defender. E aí eu vou. Ok? Então vamos ver um outro tipo de... Um bom modelo. Nós vamos fazer o seguinte, como exercício de hoje. Igual vocês fizeram na introdução. Vocês vão escolher hoje eu vou passar 4 tipos de desenvolvimento. Vocês vão escolher um tipo, como vocês fizeram na aula passada. Vão escolher um tipo. E a partir desse tipo aí vocês vão fazer um desenvolvimento. Apenas desenvolvimento. Ok? Eu vou explicar os 4 e vocês vão escolher dos 4, vocês vão escolher um. Como nós fizemos lá na introdução. Na introdução eu passei 6 modelos de introdução. Vocês escolheram um deles e fizeram. Hoje a mesma coisa. O exercício, eu vou explicar 4 modelos de desenvolvimento. Cada um vai se sentir à vontade com um tipo de desenvolvimento. Assim como cada um sentiu à vontade com um tipo, com um modelo de introdução. Só que hoje é desenvolvimento. Eu vou passar 4. Aí você vai escolher um dos 4 e vai fazer. Então vamos ver o primeiro. Tá bom? Desenvolvimento por exemplificação. Busca exemplos importantes que aconteceram na sociedade. Tem que ser elementos, tem que ser exemplos que toda a sociedade conhece. Por exemplo, a questão do negro que morreu, né, pela polícia, assassinado pela polícia americana, o George Floyd. Então, ele é um exemplo que a sociedade, todo mundo conhece. Não pode ser um exemplo da sua rua, não pode ser um exemplo do seu bairro. Tem que ser um exemplo que todos conheceram, um exemplo famoso. Então você vai buscar um exemplo importante e reconhecido pela comunidade, tá? Em geral, para justificar alguma coisa que você está afirmando. Se você tem um exemplo, o único perigo do argumentação por exemplificação é que você tem que ter certeza que o exemplo que você está citando é nacionalmente conhecido. Não esqueça
que tem que ser, no mínimo, na sua cidade, muito bem conhecido, na sua cidade. Se o concurso for estadual, se for federal, tem que ser, mas se for estadual, não pode ser no bairro, na sua rua. Tem que ser conhecido na cidade como um todo. Eu posso usar a exemplificação? Posso. Pega um caso qualquer, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um caso famoso, para justificar a sua tese, a sua linha de argumentação. Pode. Ok? Esse é o número 1. Ok? Vou pegar o número 2. Ficou claro? Ficou claro o número 1 para vocês? Tudo tranquilo? Não tem problema nenhum, tem? Tranquilo. Só tem que ter cuidado o seguinte. É bacana usar a exemplificação? Bacana, não tem problema nenhum. O único cuidado que eu tenho que dizer, se eu botar uma exemplificação de uma coisa que aconteceu lá no... Por exemplo, eu moro na Vila da Penha. O que aconteceu na Vila da Penha? Pode ser que só o pessoal da Vila da Penha conheça aquele exemplo. Então não é válido. Tem que ser um exemplo, no mínimo, a nível estadual e bem famoso. Ok? Vamos ver agora o modelo 2 de desenvolvimento. Estamos conversando sobre desenvolvimento. Desenvolvimento, causa, hipótese. Já vamos falar uma outra coisa. Ó. Causa não é só causa, consequência. Causa, hipótese, consequência. Ok? Quando é bom começar o texto, claro, a parte do desenvolvimento, com consequência de determinada ação dita lá na sua tese. Olha aí a consequência desse problema, ok? É aqui que você elabora suas hipóteses. Através das consequências, isso pode desembocar em que fatores? Ó, a consequência da violência urbana uma sociedade em pânico, uma sociedade mentalmente doente, psicologicamente doente, né? Quais são as hipóteses que pode acontecer depois disso? Né? A partir do momento que você tem uma consequência, ou seja, a causa da violência pode produzir pânico na sociedade, doenças mentais, sociedade estressada, a sociedade com medo. Que hipóteses após isso está acontecendo? Pode acontecer de pior ainda. Então você pode estabelecer, é claro que tem que ter cuidado se as hipóteses fazem sentido com as consequências, né? Essa consequência pode levar a esse caminho X ou Y, entende? Ó, a consequência é essa: pânico na sociedade, né? Uma sociedade em pânico pode ir para que caminho? Então você enumera hipóteses. É bacana, é muito bem visto pela banca. Essa linha de argumentação, geralmente quem consegue tem uma nota alta. O problema é que você tem que ter um bom raciocínio para estabelecer que uma consequência aponta para um determinado caminho, determinadas hipóteses. Então essas hipóteses tem que ter uma relação direta com as consequências, ok? Geralmente essas causas ficam em um parágrafo e as consequências em outro. Posso dividir, tá? Causa num parágrafo 2 e consequências no parágrafo 3. Se eu quiser trabalhar assim, pode. Entendeu? Enumero todas as causas e depois enumero as consequências. Pode? Pode. Mas esse desenvolvimento causa, hipótese e consequência, ele é difícil. Por isso que a nota é maior para ele. Porque eu tenho que botar o ideal num parágrafo as causas, no outro parágrafo a consequência, junto com as hipóteses, ou no terceiro parágrafo as hipóteses. Então eu vou dividir causas do problema, consequências do problema, um em cada parágrafo: causa dos problemas, consequência do problema e as hipóteses que eu vou produzir a partir disso. Aí depois é só fechar com a conclusão, que é a intervenção, a saída para o problema. Então, pode falar.
Eu só não entendi uma parte. É pra ficar em 3 parágrafos? Pode ser. O ideal para ficar... quem tá falando? Desculpa que eu não tô lá na sala. Eu não lembro. É a Maria Luísa. Maria Luísa, seguinte. Uma redação, o ideal é que ela tenha 4 ou 5 parágrafos, ok? O ideal é entre 4 e 5 parágrafos. Nesse tipo de desenvolvimento, você trabalha com 5 parágrafos. O ideal é um parágrafo para causa, um parágrafo para consequência e um parágrafo para hipóteses. Entendeu? E aí você trabalha com introdução e um conclusão. Então, um de introdução e o outro de conclusão. E 3 de argumentação. Entendeu? Sim, Natália, como a gente faz, tipo assim, no colégio de vezes eles pedem texto de 15 linhas, como é que eu vou fazer 4 parágrafos? Mas olha, do concurso público não é 15 não, é 25, em média. Entendeu? Você tem mais tempo para fazer isso. No colégio, quando a sua professora pede 15, ela pede 3 parágrafos? A sua professora? Não, ela pede 15 linhas, ela não enumera parágrafo. O problema de você trabalhar com 15 linhas, Maria Luísa, que a sua professora ela está acostumada a trabalhar com 15 linhas, os parágrafos ficam muito pequenininhos. Por exemplo, se você escolher de 5 linhas, você só trabalha com 3 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Isso não é bom em concurso público. Entende? O ideal é que uma redação gire no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Dependendo da banca, ela vai limitar, ó, entre 25 e 30 linhas, entre 20 e 30 linhas, ou até 30 linhas. Agora, quando a sua professora escolhe 15 linhas, ela tem um probleminha nisso. Qual é o probleminha? Que você vai acostumar a treinar as redações com parágrafos pequenos. Se você quiser trabalhar com 4 parágrafos, né, com 15 linhas, então você vai trabalhar, olha só, 4, 4, 4. Você vai ter que trabalhar um parágrafo com 3 linhas. Você vai ter que trabalhar, né, um parágrafo com 4 linhas, outro parágrafo com 4, outro com 4, outro com 4. Né? O último ou o primeiro terão que ter apenas 3 linhas, que é um parágrafo muito pequenininho. Eu desaconselho trabalhar com 15 linhas. Eu não gosto de trabalhar com meus alunos de 15 linhas. Eu acredito que no mínimo 20 linhas, que é 5 linhas para cada parágrafo. Entendeu, Maria Luísa? Sim, entendi, porque com 15 linhas não dá mesmo para fazer 4 parágrafos. Não dá. E se fizer 3 parágrafos, no concurso público você vai perder ponto, porque é o mínimo 4 parágrafos. Tá entendendo? Então, uma coisa é a escola, outra coisa é o concurso público, que você vai se preparar. Tá bom? Então percebe o seguinte, ou você trabalha com 4 parágrafos ou com 5. Geralmente os concursos públicos trabalham com em torno de 25 linhas. Mas aí o edital está escrito lá, lá na prova vai estar 25 linhas, 30 linhas e por aí vai. 15 eu te garanto que eles não vão querer. 15 é o mínimo, mas esse mínimo fica ruim, porque você não consegue escrever com 15 linhas 4 parágrafos, né? Se você botar 4 parágrafos, um vai ter 3 linhas. E se um tiver 3 linhas, como é que você vai explicar alguma coisa ou produzir uma intervenção com 3 linhas? É impossível. Entendeu, Maria Luísa? Agora há pouco a professora pediu a prova de resenha crítica, né? E, nossa, meu Deus, tive que segurar as palavras. 15 linhas, eu não sei porque ela faz isso, mas 15 linhas é muito curto para escrever. Né? Na verdade, foi de 10 a 15 linhas. Só que ela já tinha feito o primeiro parágrafo. Se ela bota de 15 a 25, aí tudo bem, o mínimo é 15. Eu acho difícil convencer alguém com 15 linhas. Mas com 20, 25 já dá. Já é um tamanho bacana. Entendeu? Sim. Vamos lá, então. Vamos para o terceiro. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento difícil? Mas quem consegue fazer tem êxito, um grande êxito, porque é difícil. Quanto mais a estrutura é mais complexa, né, mais a banca vê com bons olhos, mas tem que ter cuidado. Não é porque é complexa que ele não é clara. Tem que ficar claro que um parágrafo é só de causas, que outro parágrafo é só de consequências e que outro parágrafo é só de hipóteses. E o último parágrafo é a intervenção.
a saída para o problema no último parágrafo. Vou para o desenvolvimento 3. São 4. Antes de ir pro 4, pro 3, deixa eu botar aqui só um fragmentozinho para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui. Só um pequeno exemplo desse que eu acabei de falar para vocês. Isso tá tudo isso que eu tô falando tá no material de vocês, no módulo 5, tá? Material que eu mandei para vocês no módulo 5. Veja bem, por exemplo, vamos dizer que o tema seja seca do Sudeste, né? Você pode começar o desenvolvimento mais ou menos assim, aquela relação de causa, consequência e hipótese. Não vou botar tudo aqui, né? Mas vou botar um pedacinho para a gente entender. Então faz de conta que o tema é seca no Sudeste, não no Nordeste, no Sudeste, né? Aí eu vou botar causa, um parágrafo para causa, outro para consequência, outro para hipótese. Esse fenômeno, olha o exemplo, esse fenômeno não tão comum, claro, não é comum porque não tem geralmente seca no Sudeste. Comum, tornou-se parte do cotidiano dos moradores da região Sudeste. A escassez de chuva, uma estrutura precária que não estava preparada para tal acontecimento. E até mesmo a falta de conscientização das pessoas e do governo são causas que estimulam a seca. A cidade não estava preparada porque quase nunca tinha seca. Aqui você pode dar segmento utilizando consequentemente ou, se quiser, estabelecendo as consequências. Você já botou as causas, agora você vai botar as consequências. Dizendo consequentemente, ou se quiser continuar com uma ideia sobre a falta d'água, pode continuar, né? A falta de conscientização das pessoas e do governo são causas que estimulam essa seca, e por aí vai. Aqui você pode dar o quê? Segmento às ideias. Vai perceber que eu botei as causas, depois eu vou botar as consequências, depois eu vou elaborar na minha cabeça algumas hipóteses, ok? Vamos para 3 agora. Serão 4 modelos e vocês vão escolher um deles. Terceiro, paralelismo. Eu vou explicar que tipo de desenvolvimento é esse. Trabalhar com paralelismo no desenvolvimento é apresentar um mesmo assunto com diferentes enfoques. É bacana? Sim, eu posso trabalhar um assunto, né, uma argumentação com 2 enfoques ou 3. Eu escolho 2 ou 3. Se eu escolher 3 parágrafos, se eu escolher minha redação com 5 parágrafos, eu boto 3 enfoques, né? Se eu escolher com 4 parágrafos, ou seja, 2 de desenvolvimento, aí eu trabalho com 2 enfoques. O interessante é que cada parágrafo tem um enfoque. O que é enfoque? É um ponto de vista. Eu posso olhar, por exemplo, a pobreza relacionada vamos dizer, a violência relacionada à pobreza. Vou dar um enfoque na pobreza. Pobreza gera violência, mas também posso dizer um enfoque sobre as leis,
As leis são mal elaboradas, as leis são frágeis. Então eu dei um enfoque na violência, na questão da miséria, mas também dei um enfoque no problema das leis. Ou eu posso dar um enfoque no problema das leis e também posso dar um outro enfoque no problema da educação. Né? Não há escola para todos, não há uma educação digna para todos. Né? Muitas comunidades não têm acesso à escola, né? E por aí vai. E isso acaba eles se tornando adultos sendo sem uma mão de obra especializada. Aí vem um tráfico e pega eles, já que o tráfico não exige estudo nenhum. Então eu dei 2 enfoques no problema da educação, falando sobre a violência, tá? Faz de conta que é violência. Dei um enfoque num problema da educação e dei um enfoque no problema das leis. Ou dei um enfoque no problema das leis, ou dei enfoque no problema da pobreza. Entende? O importante, para não ficar confuso, um enfoque em cada parágrafo. Se eu quero 3 enfoques, então eu vou organizar meu desenvolvimento com 3 parágrafos. Se eu quero 2 enfoques, eu vou utilizar minha redação, utilizar 2 parágrafos para o desenvolvimento. É o que eu chamo de desenvolvimento paralelista ou paralelismo. Ou seja, eu vou trabalhar dentro do mesmo tema 2 olhares, ou 3 se eu quiser, ok? Por exemplo, se tratando de informática, discutir sobre o mercado, faz de conta que é sobre o tema sobre informática, o papel da informática no mundo moderno, ok? Se tratando de informática, discutir sobre o mercado de trabalho, não apenas argumentando que a máquina está tomando o lugar do homem, pode ser, e também posso trabalhar com outro enfoque, né? O aumento do emprego nessa área, eu posso trabalhar com 2 enfoques, dizer que o computador está tirando vaga dos seres humanos, num parágrafo. No outro, dizendo que o computador, em contrapartida, também aumenta, dá mais emprego na área da informática, pelo menos. Entende? Então trabalhei com 2 enfoques. Beleza? Então esse é bom, bacana. Se você tem uma boa linha, vamos dizer, se você tem um repertório cultural, informações sobre o tema, que você possa criar um olhar, por exemplo, sobre a violência, um olhar, uma argumentação mais na linha da educação e outro na linha das leis, né, ou da pobreza. Você tem 2 olhares sobre o mesmo tema, faz um parágrafo para cada. É bacana. Pode ser? Pode. Não vejo problema nenhum. Desde que lá na introdução a tese de vocês estejam apontado para esses 2 enfoques. Acredito que 2 fatores são preponderantes para o aumento da pobreza, da violência no Brasil. Aí você fala um enfoque. O problema da educação e o problema das leis. Então você já disse lá que você vai trabalhar com 2 teses. Se você disse que você vai trabalhar com 2 teses, você lança 2 argumentos, um para cada tese. Ficou Então estou usando 2 dentro do mesmo tema, como se eu tivesse 2 causas. 2 causas paralelas. Por isso é paralelismo. Ficou claro Ficou claro para vocês esse enfoque? Sim ou não? Sim. Ficou? Beleza. Então vamos para um outro. Vamos para o último. Sabendo que vocês no final vão escolher um dos 4 modelos para fazer só um desenvolvimento só. Se vocês quiserem fazer com enfoque, vocês vão ter que fazer 2 argumentos. Bilateridade. Então vamos lá. Trabalhar com bilateralidade é apresentar aspectos positivos e aspectos negativos dentro de... Percebe que é diferente
do paralelismo. O paralelismo, ele trabalha com vamos dizer assim, duas causas do problema. Ok? Duas causas do problema. Tranquilo? Beleza. A bilateralidade, ela não trabalha com duas causas. Ela trabalha com uma causa, uma única causa, com dois pontos de vista. Você apresenta aspectos positivos e negativos de um fato. Aí você tem que ter cuidado se aquele fato realmente tem pontos positivos. Por exemplo, na questão da informática, você pode trabalhar com a bilateralidade. Ao mesmo tempo que a informática ela tira o emprego de montão, tirou o emprego de boa parte da mão de obra que usava de maneira, por exemplo, na indústria automobilística. Muitas coisas que eram feitas manualmente, hoje são robôs que fazem. Esses robôs são orientados por programas de computador, né? Tirou o emprego de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que fazem esses programas, pessoas que trabalham com esses programas e tudo mais, também produziam emprego. Então, a bilateralidade, ela trabalha com ponto negativo e positivo de um assunto. Não é todo o tema que eu vou poder trabalhar com ponto negativo e positivo. Mas, se o tema te permite, por exemplo, a questão da informática, no papel da informática no mundo moderno, se fosse um tema mais ou menos assim, aí eu acho que nesse caso caberia ter o aspecto negativo e positivo dentro de uma situação. Bacana? Ficou claro esse também? Esse é o último. Ficou claro? Daqui a pouco vocês vão escolher 2 modelos, ou modelo 4, ou modelo, ou modelo 1, ou modelo 2, ou modelo 3, ou modelo 4, como nós fizemos lá. Antes de começar, eu quero trazer um negocinho aqui para vocês entenderem. Outras frases, modelos, para vocês terem. Espera aí, vou botar aqui, que pode orientar na hora de vocês fazerem uma coisa. Coloquei algumas frasezinhas que facilitam o desenvolvimento. Na hora de vocês fazerem uma argumentação de vocês, isso pode facilitar. Frases modelo de desenvolvimento. Tá? Ao se examinarem alguns, verifica-se. Pode-se mencionar, por exemplo, aí tem uma frase, em consequência disso, vê-se a todo instante. Aí você fala que se vê a todo instante. Tá bom? Alguns argumentos que, além disso, isso conta. Outros, porém, ou seja, tem alguns argumentos, dentre os inúmeros motivos que o levaram. Aí você bota o tema. Eu botei frasezinhas que facilitam, frases modelo, de desenvolvimento. Se vocês quiserem utilizar ou não, aí é com vocês, no modelo que vocês vão escolher. Então, o primeiro exercício de hoje, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dizer o tema, vocês escolhem qualquer tema que vocês sentirem à vontade. Bota assim, tema X. Sei lá, papel da informática no mundo moderno. Aí você bota o tema. Aí você bota o argumento. Antes do argumento, você diz assim, escolhi o argumento número 1. Ok? Que é a exemplificação. Aí bota assim, argumento 1, se você escolheu. Ou argumento 2, que é causa, hipótese e consequência. Aí você bota argumento 2, aí ali bota aquele tipo de argumento. Ou você escolheu o argumento 3, que é o paralelismo. Aí você bota número 3, que eu já vou saber qual é. E aí bota um argumento
de paralelismo se você se sentir à vontade. Ou bilateralidade, ou seja, um argumento que tem prós e contra. Ok? Como nós fizemos mais ou menos na introdução. E aí, se vocês quiserem usar essas frases modelo, vocês usam. Se não quiser, não tem problema. Ficou claro isso? O primeiro exercício de hoje? Ficou? Natália, o modelo que eu estou fazendo, eu não sei exatamente qual é. Eu posso escrever, eu não sei qual desses se encaixa. Tá, você me manda que de repente se for um dos 4 eu te digo qual é, que o seu encaixa melhor. Entendeu? Mas o ideal é pegar um desses 4, o que você se sente mais à vontade, e colocar modelo de desenvolvimento. Se você não conseguir, não tem problema. Coloca o que você conseguiu fazer. E aí eu digo se ele se encaixa mais no 1, no 2, no 3 ou no 4. Tem algum tema específico? Não, um tema que vocês pode escolher o tema. Pode ser o papel da informática no mundo moderno. Pode ser o problema do racismo, a intolerância religiosa é um bom tema, intolerância religiosa ou intolerância racial, não sei, escolham. Só botar o tema lá para eu saber qual é o tema de vocês. Alguma dúvida sobre, sim ou não? Bom, a outra parte da nossa aula, que vai começar hoje e vai terminar na próxima aula, é o seguinte. Muita gente tem dificuldade de utilizar a crase numa redação. Então nós vamos discutir sobre as regras da crase na redação. Vou botar aqui no chat um exemplo, tá? Estou digitando aqui. Hoje não fui à escola. Lembrando que amanhã até as 4 horas eu vou colocar todas as devolutivas. Quem eu não mandei ainda, eu vou enviar. E aí, se tiver alguma dúvida, fala no privado ou no grupo, tanto faz. Dúvida sobre a minha correção, tá bom? Percebe? Olha lá. Em 99,% dos casos de crase, eu só uso diante de palavras femininas. Eu vou explicar por quê. Na verdade, a crase, tô lembrando a vocês isso, hein? Porque a crase é o encontro de A mais A. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Que é igual a craseada. Então vamos ver o seguinte, o A. Vou chamar de A1, que é igual da preposição. Vou chamar de A2, que é o A do substantivo feminino. Então vamos lá. Botei aqui no chat. Não fui à escola. Tranquilo? Esse A é craseado. Por quê? Eu tenho dentro dele 2 As. Quem vai a algum lugar. Então eu tenho um A1. O A da preposição. O verbo ir me exige uma preposição. Por quê? Ele é um verbo transitivo indireto. Por ser um verbo transitivo indireto, ele me exige, de fato, uma preposição. Então encontrei o A1. Ok? E escola é substantivo feminino, é a escola. Então encontrei o A2. A mais A eu vou crasear. Percebe que o A é o encontro do A da preposição mais o A do substantivo feminino. Na medida que eu tenho 2 As, o A da preposição e o A do substantivo feminino, eu vou crasear. Então, o que é uma crase no fundo? É a fusão de 2 As. É como se eu dissesse assim:
Não vou a escola. Então não preciso botar não vou a escola. Então, em vez de eu pegar esses dois A's, o A de a escola, porque escola é o substantivo feminino, e o A da preposição, porque quem vai a algum lugar, eu não preciso colocar dois A's. Então eu junto os dois A's, criando um A craseado. Então, o A1 é o A da preposição. E o A2 do substantivo feminino. Eis o motivo pelo qual só em um único caso eu utilizo o A em palavras masculinas. Então, palavras masculinas eu não utilizo crase diante de palavras masculinas. Porque diante de palavras masculinas eu nunca utilizo crase. Simples, porque eu nunca utilizo crase. Porque no máximo vai ter um A. Vai faltar o A2, que é o A do substantivo feminino. Então eu só utilizo crase diante de um substantivo masculino, nesse caso aqui, ó. Fez. Vou botar aqui o exemplo. Deixa eu botar aqui. Então, palavras masculinas só vão levar crase quando ficar subentendido a maneira de ou a moda de. Quando eu digo assim, Batalha fez um gol a Neymar, a Romário, a Zico, percebe que são substantivos masculinos, mas tem crase. É como se eu dissesse, fez um gol a maneira que o Neymar fazia ou faria. Fez um gol a maneira que o Romário faria. Então, apenas nesse caso, quando fica subentendido a expressão a maneira de ou a moda de, eu uso crase diante de palavras masculinas. Tirando esse caso, eu nunca uso crase diante de palavras masculinas. Por que eu nunca utilizo crase diante de palavras masculinas? Porque vai ter só um A. O A do substantivo feminino fica faltando. Se fica faltando, só tem um A. Para ter crase, tem que ter dois A's. Ficou claro isso? Essa é a regra básica da crase. Tem outras exceções. Daqui a pouco eu vou discutir as exceções com vocês. Mas essa é a regra básica. Ficou claro? Professor, nessa frase, fez um gol a Neymar. Cadê o A da preposição? Ó, isso. Aí, no caso, não necessita nem da preposição, nem do substantivo. Porque fica... é uma exceção, entendeu? Quando fica subentendido a maneira de ou a moda de, eu posso usar crase. Entendeu? Sim. Eu não necessito nem da preposição, nem do substantivo. É uma exceção. É um caso raríssimo de ter crase na língua portuguesa. Tirando esse único caso, todos os outros eu vou precisar da preposição e vou precisar do substantivo feminino. A não ser nesse caso que eu não preciso de nada. É o que nós vamos chamar de casos especiais. Crase tem uma regra básica, que é essa que eu te falei, que é o encontro de A mais A. Ok? E o resto são exceções. Nesse caso é raríssimo isso acontecer. Só nesse caso, por exemplo, ela calçou um sapato a Luís XV. Luís XV é masculino, então tem. Calçou, quem calça alguma coisa. Não precisa, não tem nem da preposição, nem do substantivo, porque o substantivo Luís XV é substantivo masculino. Mas quando fica subentendido a maneira de ou a moda de, então ela vestiu um sapato, a moda do Luís XV. Então, nesse caso, eu devo usar crase. Posso? Não, tem que usar crase. Sim, você usa crase mesmo sendo um substantivo feminino, né? Porque você disse que esses são casos com um substantivo masculino. Mas se tiver a moda de um substantivo feminino, também vai usar crase, né? Também vai. Sempre que tiver a moda de ou a maneira de, eu tenho que usar crase. Entendeu?
Quando fica subentendido, quando a ideia da frase é essa, a maneira, quando eu digo assim, ela calçou um sapato a Luís XV, ou ele calçou um sapato a Luís XV, tanto faz, ele ou ela. Subentende-se que nessa frase quer dizer que ele ou ela vestiram um sapato, calçaram um sapato à moda, né? Luís XV é o imperador da França, a moda que o Luís XV usava, da mesma maneira que o Luís XV usava. Entendeu? Sim. Então é essa coisa. Agora, em via de regra, o que acontece é o seguinte: a crase é sempre, em 99,9% dos casos, a crase é sempre a junção da preposição a mais o substantivo feminino. Por isso que eu nunca utilizo diante de um substantivo masculino. Por que eu nunca utilizo? Porque só tem um a. Para ter crase eu preciso de 2 as. Essa é a regra principal. Tem exceções? Tem casos especiais? Tem. Um deles é a maneira de. Tem outros casos? Tem. Por exemplo, palavras repetidas é proibido usar crase. Por exemplo, cara a cara. Nunca uso crase, nunca, não tem exceção. Nunca uso diante de palavras repetidas. Ok? Estou a estudar português. Diante de verbo, também nunca utilizo. Tem umas exceções diante de verbo. Nunca utilizo. Entende? A regra principal é aquela: o a da preposição mais o a do substantivo feminino. E tem algumas exceções. No caso, quando subentende a moda de, a maneira de, ou, por exemplo, nesses 2 casos que eu coloquei, palavras repetidas, nunca, não interessa se vai pedir se a palavra é feminina, se é masculina, se tem preposição mais substantivo, se tem ou se não tem, tanto faz. Se a palavra é repetida, é proibido usar crase. Antes de um verbo, nunca utilizo crase. Depois tem o verbo estudar, nunca utilizo. Esses são casos proibitivos de crase. Tem outros? Tem. Depois a gente vai ver um por um. A gente vai começar a aula hoje sobre crase. Não é tão simples assim. Por que crase não é tão simples assim? Crase tem uma única regra básica, que é o encontro de a mais a, ou seja, o a da preposição mais o a do substantivo feminino. A crase tem isso. Bacana? Legal. Mas o resto é exceção. Ela tem uma regra e 15 exceções. Então, é um caso muito particular, a crase da língua portuguesa. Tem mais exceções do que regra. Ok? Então, já vimos que 2 casos são proibidos usar crase: diante de palavras repetidas e diante de verbo. E eu sempre utilizo quando fica subentendido a maneira de, a moda de, independente de ser substantivo masculino ou feminino. Mas, na maioria das vezes, eu só uso crase quando eu tenho encontro do a da preposição mais o a do substantivo feminino. Ficou claro, Douglas, para eu continuar a crase? Ficou claro para vocês isso? Sim ou não? Sim. Ficou? Diego, ficou claro? Sim, sim. Só um momentinho aqui que eu vou parar aqui, pegar aqui para carregar a bateria, porque vai descarregar aqui. Só tem 2%, acabei que eu esqueci. Vi na hora. Deixa eu ver aqui, botar aqui. Beleza.
Então, João Arthur, ficou claro para você? Ficou claro? Maria Luísa ficou? Rafael, ficou claro? As regras básicas da crase? Ficou, Rafael? Beleza, então vamos continuar a crase, porque nós vamos terminar na aula que vem. Nós já vimos o número 2, agora vamos ver o número 3, quando eu devo usar crase. Estou falando agora em elementos que eu devo usar crase, diante de A mais A. Vamos ver a opção 2. Tudo que eu estou falando está lá no módulo 5. Cada módulo, recapitulando, cada módulo serve para 2 aulas. O módulo 5 serve para a aula de hoje e da aula que vem. Tá bom? Se eu sentir necessidade, eu acrescento uma coisinha ou outra, mas geralmente não tem precisado. Ele tem dado exatamente para 2 aulas. Ok? Tranquilo? Professor. Oi. Hoje vai ter carro? Hoje não, mas na próxima aula vai ter. Ok? Ok. Na próxima aula eu tô preparando um carro só de crase. Porque nós vamos ver exercícios através do carro. Tá bom? Deixa eu terminar a crase. Quando eu terminar todas as regras, aí eu faço um carro só de crase. Na próxima aula nós vamos terminar. A crase ela tem muitas regras, nós vamos terminar. E aí eu vou fazer, depois que eu terminar todas as regras de crase, eu vou fazer um exercício do carro para a crase, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui que a bateria está descarregando. Mesmo eu carregando aqui, eu acho que não sei porquê. Ficou fraco. Diminuir a luz aqui. Vocês estão me enxergando bem? Sim ou não? Estão? Sim. Beleza. Aqui eu botei aqui mais fraca a bateria, porque mesmo carregando, o celular está descarregando e só está com 1%. Mas vamos lá. Então, já vimos que a regra número 1... Agora vamos ver a regra número 2 da crase. Então vamos lá. Antes dos pronomes que, qual e quais, trocar o antecedente pela palavra masculina se ao ou igual a craseado. Então vamos lá. Conheço a história a qual se refere. Conheço o caso ao qual se refere. Portanto, conheço a qual se refere. É história. Então, quem se refere a alguma coisa. Então, o verbo referir, ele me pede uma preposição. E história, ele é feminino, né? Então, esses pronomes qual, quais, eles quando indicam palavras femininas, eu utilizo crase. Entendeu? Percebe que ainda estão na mesma linha de raciocínio. Depois nós vamos ver tudo isso em exercícios. Vamos ver o 3. Vamos ver o 3. Com os pronomes aqueles e suas flexões. Aquele, aqueles e por aí vai. Ou aquilo e aquilos. Tanto faz. Trocar por isto, por este ou isto. Aquele igual a este. Aquele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não trouxe o exemplo. Vou pegar o exemplo aqui que eu não trouxe para vocês. Vou pegar o exemplo. Exemplo aqui. Já tinha colocado. Portanto, respondeste aquele telegrama.
Então, veja bem, aquele leva crase, respondeu a alguma coisa, a alguém, ok? E aí, nesse caso dos pronomes aquele e suas flexões, né, no plural aquele ou aqueles, tanto faz, né? Quando eu troco por aquilo, né, ou aquele está com o mesmo sentido de este, ok? Então, aquele leva acento. Vamos ver o 4. Isso tudo eu vou fortalecer depois. Tudo isso eu vou fortalecer em exercícios. Cidades que levam crase. Aí, ó. Com nomes e lugares, se estou, eu volto da. Se estou, eu volto de, eu nunca utilizo. Por exemplo, eu vou à Bahia. Ok? Vou à Bahia. Porque quando eu boto volto, eu volto da Bahia. Eu vou a Belém. Não utilizo, porque quando eu digo volto, eu volto de Belém. Então, na cidade, eu tenho que fazer o seguinte. Quando eu coloco o verbo como eu troco o ir pelo voltar, se tá voltar da, aí eu uso crase. Se for voltar de, eu nunca uso crase. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, vou a São Paulo. Volto da São Paulo? Não, volto de São Paulo. Então não uso. Quando eu boto volto de, quando eu substituo o verbo ir pelo voltar, se der de, eu não uso crase. Se der da, eu uso crase. Vou a Minas. Volto da Minas? Não, volto de Minas. Então não uso. Sempre quando eu botar o verbo voltar e aparecer o de, eu não uso. Quando aparece o da, eu vou. Por exemplo, Bahia, eu vou à Bahia. Se eu substituir o ir pelo voltar, eu volto de Bahia? Não, volto da Bahia. Quando eu boto volto e aparece a preposição da, é a prova cabal. Ficou claro isso? Eu substituo o verbo ir pelo voltar. Quando voltar, se tiver voltar da, eu uso crase. Se for voltar de, eu nunca uso crase. Tem algum que usa do? Voltor do também é a mesma coisa. É só voltar da, de ou do, pode ser que tenha em algum lugar. Eu não estou lembrando de cabeça. Mas para usar crase, tem que sempre voltar da. Os outros, de ou do, não usa crase. Eu estava vendo um lugar aí, eu pensei Chile, sei lá, volto do Chile. Isso. Aí, eu não tinha lembrado disso. Voltar do Chile, não uso. Percebe quando eu vou ao Chile? Chile é masculino, por isso que não usa. Automaticamente aparece a contração da preposição mais o do artigo o Chile, por isso que eu não utilizo. Por isso eu uso do. Voltei do Chile. Argentina já uso. Argentina. Vou à Argentina. Voltei. Tava pensando bastante nisso. Isso, voltei da Argentina. Só uso. Eu vou explicar por que eu só uso quando eu substituo da. Porque quando eu substituo da, quando eu boto vou e voltei da, o da, na verdade, é o quê? É a preposição. E é o encontro da preposição com um substantivo feminino. O da é a junção do artigo, porque a palavra é feminina, mais a preposição que pede, quem volta de algum lugar. Entendeu? Por isso que é a prova. Voltor do, então do só pode ser masculino. Se é masculino, não utilizo o crase. De, mas também masculino. Aí quando eu boto voltar da, o de e o a é uma preposição. Essa preposição aí é uma, vamos dizer assim, é uma contração da preposição de com mais o substantivo feminino. Aí fica, em vez de de, fica da. Entendeu qual é a linha de raciocínio? Sim, então os lugares que a gente fala, sei lá, de São Paulo,
Qual artigo a gente coloca na frente deles? A gente coloca o São Paulo, não funciona. São Paulo funciona. O que a gente faz? Então, depende do coisa. Se eu falo a cidade de São Paulo, aí é o A. Mas é o estado. O estado de São Paulo é masculino, entendeu? Entendi. A palavra, quando é o estado, ele é masculino. Quando, se eu for a cidade, aí virou feminino. Depende de uma coisa, depende do contexto. Ok? Mas é fácil, substituiu. Deu, dá, usa a crase. Não deu, deu dó, e deu dó, não uso. Bacana? Todos entenderam essa linha de raciocínio? É fácil. Agora vamos para outra. Agora vamos por casos proibidos, que eu nunca utilizo crase. A crase, o chato da crase é o seguinte, que ela tem uma única regra e muitas exceções. Eu acho que dentro da redação as pessoas têm mais dificuldade em vírgula e crase, de tudo que existe. Mais do que qualquer outra coisa. A vírgula e a crase realmente gera dúvidas, porque tanto a vírgula quanto a crase tem muitas regras. E aí, por ter muitas regras, dificulta. Então agora eu vou passar aqui uns 2 ou 3 casos para fechar hoje. Uns 2 ou 3 casos de casos proibidos que eu nunca vou utilizar crase. Ok? E aí na próxima aula eu continuo crase focando na redação, ok? Focando na redação. E vamos ver exercício no Kahoot também sobre crase. Vamos botar aqui. Casos proibidos de crase. Vou botar hoje só uns 2 ou 3. Tem vários, mas na próxima aula a gente continua. Diante de palavras de sentido indefinido. Falou a qualquer pessoa, é indefinido. Se a ideia da oração é indicar indefinição, então eu não utilizo crase, ok? Diante de palavras com sentido indefinido, geralmente pronomes indefinidos, tá bom? Então eu não utilizo. A qualquer não sei quantas, é indefinido. Se é indefinido eu não utilizo crase. Ficou claro isso? Sim. Ok. Vamos para a próxima. Estou falando de casos proibidos. Diante dos pronomes relativos que, quem, cuja. Nunca. Eu estou usando casos que eu nunca uso crase. É proibido. Então, diante dos pronomes que, quem, cuja. Tá bom? Ali vai a criança a quem disseste a notícia. Tá bom? Pronomes que, pronomes quem, pronomes cuja. Nunca uso crase. Tranquilo? Tudo isso nós vamos ver depois em exercício. Tudo isso tem no material no módulo 5 que eu mandei. Ok? Beleza. Vamos ver agora C. A C é diante de verbo. Tranquilo? Como já tinha falado a vocês, diante de verbo eu não uso crase. Ficou a ver navios. Diante de verbo eu nunca utilizo crase. Ok? Diante de verbo eu nunca utilizo crase. Ficou claro? Vamos ver mais uma e a gente encerra por hoje. Para não ficar muita informação. Estou buscando aqui na área de trabalho o exemplo.
diante de pronomes pessoais e expressões de tratamento. Expressões de tratamento de pronomes pessoais eu nunca utilizo crase. Não disseram a ele. Ele é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais. Qualquer pronome pessoal eu não utilizo crase. Ok?